A ocupação do solo deve ser precedida de planejamento, mas há muitos interesses. Especulação imobiliária, políticas sociais voltadas para a baixa renda. A complexidade do tema é o que você acompanha agora. Nós temos a dificuldade do acesso à terra. Tem sido um fator determinante de carência e desigualdades sociais. Nas cidades, os altos preços do solo urbanizado determinam a segregação populacional, que ainda obrigando a buscar moradia em áreas distantes, precárias, providas precariamente, não têm esses serviços públicos necessários. São exatamente os mais pobres os que arcam com os custos mais elevados de transporte de acesso a bens e serviços urbanos, porque à medida em que você tem toda essa situação, essa moradia passa a ser num local mais distante, ele também passa a ter também problemas e ele tem um custo mais alto. Então, começar a pensar como é que você tem uma lei tão importante que estabelece diretrizes gerais da política urbana, que deve ser aplicadas e implementadas por meio de instrumentos tão importantes que essa lei tem. E você vê essa desigualdade, você vê toda essa situação e que nós ainda percebemos. Trabalharmos ferramentas que estão contidas dentro do Estatuto das Cidades que possam evitar os vários despejos que até agora a gente não conseguiu. Mesmo sendo assegurado na Constituição brasileira o direito à moradia, o direito a habitar, o direito à saúde, o direito à educação e vários outros direitos. Mas que, infelizmente, todos os dias é descumprido. Isso é falar da questão da função social da propriedade. Dentro mesmo do Comitê Técnico da Habitação, a gente pegava um balanço do Minha Casa Minha Vida, que é um programa importante que a gente construiu e está otimizando, mas que a gente observa que está lá. O passo mais tímido é exatamente a faixa etária 1, que é a habitação de interesse social. Por quê? Porque nós temos elementos e temos o Estatuto da Cidade, temos o plano diretor, mas, infelizmente, é muito tímido. Não avança, não sai do papel, não é implementado. Com o PAC 1, PAC 2, Minha Casa Minha Vida 1, Minha Casa Minha Vida 2, as terras, os asilos urbanos, começam um pouco, mas aí a gente observa, vão para a faixa 3, vão para a faixa 2, e a faixa 1 fica defasada. Ah, porque tem dificuldade? Claro! Não se aplica o estatuto. Pergunto, se aplicasse o estatuto, edificação compulsória, parcelamento compulsório, IPTU progressivo, desapropriação com título da dívida pública, botavam ou não botavam a terra no mercado? Botavam. E o que acontecia ao botar a terra no mercado? Baixava. O poder público podia adquirir terra, podia fazer projetos, etc. O que nós vemos? Constrói mais para o nível 2, constrói mais para o nível 3 do que para o nível 1. Ah, tem dificuldade, falta terra, então vamos atacar a terra, gente. Reforma urbana é o problema da terra, não tem por onde correr. Assim como reforma agrária é o problema da terra, não vamos nos enganar. É preciso agora, nós temos que estar muito atentos em quem nós vamos eleger nos municípios, os prefeitos, os vereadores, porque tem uma tarefa fundamental, realmente, é formar os bancos de terras nas cidades. Essa tarefa não foi feita nesses governos quando fizeram seus planos diretores. Realmente, são pouquíssimos municípios que se preocuparam em fazer seus bancos de terras para fins de estar atendendo não só a habitação, que é primordial, mas também outras necessidades sociais, como equipamentos, serviços, e essa é uma questão fundamental de aplicar o Estatuto da Cidade. Faço um desafio ao Ministério das Cidades. Por que até hoje não foi feito um censo fundiário no país? O que é o censo fundiário? A identificação das áreas sem uso ou com uso inadequado. Os vazios urbanos. Tem tudo quanto é estudo no nosso Ministério. Plano das cidades. Isso, aquilo, não existe até hoje o censo fundiário, porque as áreas estariam identificadas e os municípios estariam com o povo atrás. Vem cá, e esses vazios urbanos identificados aqui? Nós, do Instituto Poli, estamos fazendo um trabalho no litoral de São Paulo,
com 13 municípios da Baixada Santista e do Litoral Norte, em razão de que naquela região estão tendo vários investimentos, né, até do próprio governo federal. Estamos trabalhando nesse projeto para pensar um programa regional de desenvolvimento sustentável com esses municípios, com a sociedade, com o governo do Estado e também, com certeza, com os agentes, né, e gestores do governo federal, os ministérios responsáveis por uma política de desenvolvimento. E nós estamos verificando claramente a necessidade, né, de estabelecer uma pactuação para a própria regulação do território. Nessa região você tem várias áreas de preservação do meio ambiente que foram delimitadas ou pelo governo federal, como algumas unidades de conservação. Você tem áreas demarcadas como de populações indígenas, tem territórios que são de populações quilombolas que cabe à União, né, fazer a sua papel de demarcar essas terras, né, e reconhecer esses direitos. Tem parques, como é o da Serra do Mar, que é um parque estadual, né, que então é o Estado que estabelece toda a regulação e uso desse território. E tem, né, os municípios onde a população está vivendo e que tem como missão fazer a regulação também do seu território e pensar o planejamento. E a gente verifica que é impossível qualquer um dos municípios pensar, né, numa perspectiva de regular o seu território de forma isolada, né, considerando que os problemas são similares. Então é um desafio, claro que é um desafio, né? E isso vai levar tempo, né? Vai levar tempo. Isso exigirá uma mobilização muito intensa de toda a sociedade. E aí cai sobre nós uma responsabilidade maior do que os outros, porque nós fazemos parte de uma elite neste país, a elite que tem consciência política, a elite que tem o privilégio de enxergar desigualdades e a elite que tem o privilégio de poder fazer alguma coisa pelos que não podem fazer. Eu acho que nós precisamos continuar na luta, nós precisamos continuar mobilizados, nós precisamos continuar na pressão, porque enquanto não tiver sistema, e mesmo tendo sistema, nós vamos continuar. Nós temos uma lei que ela não é aplicada, precisa ser aplicada, e eu só acredito com o movimento nas ruas, com o movimento na luta, com pressão, vindo aqui nesse Senado, na Assembleia Legislativas, em todos os espaços, para que nós possamos realmente fazer com que as leis existentes e importantes para a população brasileira sejam aplicadas. Eu acho que sem esse movimento, sem esse tipo de pressão, não tem avanço. Eu acho que, principalmente, né, ter um compromisso por parte, né, das gestões, nessa questão de romper com o medo e ter o compromisso, de fato, com quem precisa ter, que é exatamente com as camadas mais críticas da sociedade. Ou seja, é quem mais precisa, é quem está lá na ponta. Então, eu acho que o desafio é esse, dentro do Estatuto das Cidades, né, implementar. Então, para mim, esse é o maior desafio, né, além da gente continuar nas ruas. Então, se não tem sensibilidade, se não tem compromisso com a gestão, então, com certeza, a gente vai ter que continuar dobrando, triplicando o nosso serviço, que é o que a gente tem feito, que é ir para as ruas, pressionar para que seja cumprido o que está no papel. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet www.senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.